Janela do Céu. Estamos de volta compartilhando a palavra com o nosso irmão Paulo Strebe, de Estância Velha, Rio Grande do Sul, que estava partilhando, um pouco da sua vida pessoal, das suas experiências, coisas fortes, que o Senhor fez. Deus vem e traz aquele vento, Mas Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus propósitos, e quando nós somos dele, o Senhor, ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós é que não sabemos e racionalizamos e temos os nossos afetos, humanos, mas o Senhor, ele nos ampara, ele nos sustenta, em toda essa passagem. O Senhor, ele completa, tudo aquilo que ele iniciou. Com certeza, hoje, o Paulo, a Tânia, eles são bem mais fortes, tem bem mais crescimento de vida, experiências com Deus. Algo que me chamou muito a atenção quando no primeiro bloco que foi compartilhado, que naquele momento de grande dificuldade na UTI foi que tu sentiu mais a presença de Deus, Então é isso que acontece conosco, é naqueles momentos mais difíceis que nós sentimos, Deus mais perto, porque ele vem ali nos acompanhar, ele vem ali nos socorrer no dia da angústia. Mas agora, compartilhando e continuando, nesse falar, como foi para ti essa experiência de agora entrar ser convocado, chamado pelo Senhor para ser o presbítero da igreja? Porque é algo bem diferente, Deus trabalha bem mais, porque na palavra do Senhor diz que aqueles que são líderes, eles têm que ser mais servos, têm que descer mais ainda, Como está sendo a tua experiência com o Senhor nesse sentido? Amém. Então, assim como no primeiro bloco eu tinha falado, que quando o presbítero, de Novo Hamburgo falou que era para mim assumir o grupo, assim, foi um susto grande. E agora, para ser presbítero, foi maior ainda. Então, assim, a gente vê que quando é a vontade do Senhor, que a gente tem que cumprir isso, E eu sei que por mim mesmo, assim, não teria, condições nenhuma, Então, por isso que eu sempre oro e peço para o Senhor, sempre fazer isso, E até o testemunho, assim, da igreja, assim, é maravilhoso, assim, a experiência que o Senhor dá, Porque quando o irmão, falou sobre que eu seria presbítero, foi numa época, assim, agora há pouco tempo, neste ano ainda, em que eu tinha feito, eu e minha esposa, nós fizemos uma reforma na nossa casa, que a gente colocou piscina, que até a intenção era para o batismo, E então, assim, a gente fez várias coisas, e aí o Senhor chamou para ser presbítero, Tirou todas as minhas condições financeiras que teria, para me fazer ou querer montar, a igreja. E essa foi a experiência mais, assim, maravilhosa, assim, porque eu tive que depender totalmente dele para todas as coisas. E quando eu fui ungido, não tinha nenhum lugar, não tinha nada. Eu lembro, assim, que eu orava e muitas vezes tinha uma ansiedade, de achar um lugar logo, para abrir a igreja. E eu lembro que eu orava e o Senhor me mostrava, o prédio onde hoje é a igreja, e ali não tinha nem sequer uma placa de aluga-se, E eu andava, pelo bairro, andava nos bairros e olhava, onde que teria um lugar, e onde seria essa igreja. Mas cada vez que eu orava, o Senhor me mostrava aquele lugar. Eu disse, mas não tem nem placa para alugar, E aquela ansiedade, assim, vinha, E daí eu lembro, assim, que eu falei, com um apóstolo, Ele falou, irmão, fica tranquilo, que na hora certa, assim, Deus vai colocar na tua frente a pessoa, Então, eu entrei na obediência e ali eu me aquietei. E como eu estava fazendo essa reforma, quebrou uma telha, E eu fui atrás numa loja de telhas. E nessa loja de telhas, a moça falou que não tinha mais aquele modelo, para ser vendido, mas ela conhecia, uma pessoa que trocou o telhado e teria essas telhas. Então eu fui até lá e essa pessoa era o dono do prédio, onde hoje é a igreja, e foi exatamente, assim o que aconteceu, Foi
tava a pessoa na minha frente e a gente foi até a casa dele, né, que ele mora em cima, né, e a igreja na parte térrea, né, e eu comentei com ele assim se ele não queria alugar. Ele falou: não, eu não preciso alugar, né, já me incomodei, né, e então ali ele falou, daí eu falei: não, mas eu estava interessado em alugar. Daí ele falou: para ti, né, a gente pode conversar. Daí ele perguntou: o que tu vai colocar? Daí eu falei que ia ser uma igreja, né, e ele é muito católico, né. Ele falou: amém, né, vamos marcar uma reunião. Daí a gente marcou essa reunião, né, e a gente foi uma semana depois disso, né, a gente marcou essa reunião. Daí chegamos lá, daí ele contou a história dele, né, que ele era católico e tudo isso. Daí ele falou que ele fazia essa campanha do agasalho, né, e uma vez tocaram uma moeda para ele, e essa moeda, ele falou: não, eu não pego o dinheiro, né. Então daí ele foi tocado de colocar nessa moeda, ele fez como uma moeda da sorte, né, que aí, de um lado ele colocou um S, né, pediu para o filho dele desenhar um S, no outro lado, né, um N. Então ele fala que na palavra, né, tem uma parte ali que fala que os apóstolos jogavam a sorte, né. Então ele falou assim: ó, vai ser assim, né, se for para mim alugar a igreja para ti, vai ser, né, eu vou jogar moeda, eu vou orar aqui, vou jogar moeda, se for eu vou te alugar, senão eu não vou te alugar. Eu pensei: Jesus, né, agora eu vou depender de uma moeda. Mas como estava na direção do Senhor, né, ele jogou a moeda e deu no sim, né. Então eu aluguei o prédio, e quando ele falou o valor, assim, né, que ele ia me alugar o prédio, assim, né, eu vi que a partir dali tudo, desde o início, né, tudo foi o Senhor, né, porque foi um valor assim até irrisório, né. Quando ele falou assim: tá fechado, né, logo assim, né, que eu falei. Mas ele falou o valor só depois que jogou essa moeda, né. Então, assim, e daí como montar a igreja agora, né? Então, até ali o Senhor fez, né? Agora como fazer a igreja? E o Senhor começou daí então a falar comigo muitas coisas, né? E compra isso. Eu ia lá e comprava, né? Fui lá e comprei. Daí, quando eu comprava, assim, tem que dar entrada agora segunda-feira. E eu não tinha nem um centavo. Mas chegava segunda-feira, estava o dinheiro lá. Então, todas as coisas que foi feita na igreja, né, foi assim por fé. E hoje eu digo para os irmãos assim: a igreja tem 2 meses, né, e as coisas que tinham que ser pagas, ela está toda paga, essas coisas, né. O Senhor fez assim uma obra assim, eu acho que maior dentro de mim do que a própria igreja em si, né. A igreja assim ficou muito bonita, né, assim bem, ela não ficou grande, mas ficou assim uma igreja gostosa, confortável, assim, né? E a gente vê que tudo que tem hoje lá, tudo é do Senhor. Até para que não venha, né, nenhum homem se ter a soberba de dizer que eu fiz, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque eu não precisei fazer nada, né? Foi o Senhor que fez todas as coisas. E hoje eu sei que aquele lugar é dele, né? Então, essa experiência, assim, acho que é a maior, né, que a gente pode ter, assim, quando o Senhor está no controle das coisas. E nos mostra assim que a gente tem que deixar sempre o Senhor, né, ter o controle das coisas, né, porque a ansiedade, né, isso nos tira o foco, né. E eu lembro que no início assim eu andava ansioso porque eu queria, né, o prédio, eu queria fazer, e daí depois, quando eu me acalmei assim, só orei, o Senhor começou a fazer, né. Então muitas vezes o Senhor nos fala, nos pede coisas, mas Ele não pode fazer porque a gente fica ansioso, né. Então, quando a gente aquieta o nosso coração e ora e pede para Ele fazer, Ele vai fazer, né? E Ele faz da melhor maneira possível. Porque hoje a igreja, como foi montada, como ela está, né? Tá tudo assim, tudo certinho, né? Então, se fosse, eu acho que por mim não ia ser como foi feito, né? Então, tudo nos seus lugares, tudo certinho assim, porque foi da vontade do Senhor, né? E eu glorifico a Deus por isso, que é uma experiência assim que é só Ele que pode fazer, né? E as pessoas que Ele vem trazendo agora, assim, é uma outra experiência, assim, que eu lembro que quando a gente locou o prédio, né, demorou acho que 20 dias
para a gente, né, pegar ele. Então tinha que dar uma pintada, tinha que, né, assim, dar uma ajeitada. Então os irmãos, assim, né, a gente começou a pintar. Foi uma experiência também diferente, né, que a gente pôde trabalhar, fazer isso, né. Quando a gente começou a trabalhar, né, todo mundo começou a trabalhar em conjunto, né. E isso sim foi uma coisa assim que, uma experiência boa, né, que a gente começou ali a ver o corpo de Cristo, né. Os irmãos que então iam congregar ali. Eu lembro assim de um dia que eu estava pintando assim na parte da tarde, né, que eu estava de folga. Isso foi num sábado do meu trabalho, né, circular. Daí eu estava pintando lá de fora assim e passou uma senhora, né, e perguntou: o que que vai ser aqui, né? Eu falei: vai ser uma igreja. E ela: que legal, mora aqui perto e eu vou vir. E no dia da inauguração, assim, né, as pessoas que falaram que vinham, que passavam ali quando a gente estava ali, todas vieram, né? E essa senhora, né, que passou ali, ela veio e hoje ela até já se membrou e se batizou também. E ela tem 70 anos, o batismo dela foi num dia frio, chovendo, e ela falou que ela queria se batizar, né? Daí a gente vê que tudo isso assim o Senhor faz, né? Ele que traz as ovelhas, é Ele que faz todas as coisas, né? Que a gente só tem que estar à disposição para Ele poder usar, né? Então isso o que é maravilhoso assim, vida que o Senhor faz, né? Porque a gente sabe que até que mesmo no grupo, assim, né? Sempre o Senhor que fez, né? O Senhor que colocou as pessoas aqui, né? Claro que é necessário a gente fazer a parte do evangelismo, né? Que isso, assim, eu e minha esposa, a gente é bem evangelista, né? Fala de Jesus. Inclusive hoje, assim, eu tive até uma experiência engraçada, porque tem um cliente que estava no restaurante, né? E ele mora perto do prédio da igreja. E eu falei para ele: abriu uma igreja perto da tua casa, tu sabia? E ele fez meio que uma careta assim, né? Ele disse: pois é, eu sou o presbítero ali. E ele mudou totalmente: não, então eu vou visitar lá. Mas ele fez uma careta, né? Porque tinha aberto uma igreja ali perto da casa dele. E quando eu falei que eu era o presbítero, ele já mudou, né? Mas a gente vê assim, então, que a gente tem que falar, né? Tem que levar esse evangelho, né? Para todas as pessoas, né? E é através disso sim que o Senhor vai acrescentando, né? Aqueles que Ele quer, né? Então, é uma experiência assim que é só o Senhor que pode fazer, né? E eu glorifico a Deus, assim, porque eu, condição nenhuma, teria, né? E então eu sei que é o Senhor que está fazendo todas as coisas, é Ele que traz, é Ele que tira, né? Então isso está sendo maravilhoso, né? E o Senhor tem colocado assim bastante irmãos, né, ao redor, assim, para um auxílio, né? Então isso tem sido importante também, né? Tem os missionários que o Senhor colocou, né, na cidade, assim, e foi tudo o Senhor que fez, né? Colocou esses missionários, né? 2 missionários na cidade, 2 evangelistas, né? Então eu creio que em breve, assim, essa igreja, né, vai estar cheia, né? E eu glorifico a Deus por isso, né? Porque Ele venha ainda a capacitar, né? Porque não é só apenas a gente levar para a igreja, né? Mas a gente tem que levar a verdade, né? Porque como fala a palavra, né? Que nós temos uma cadeia da autoridade, né? Então que a gente, né, venha tá ouvindo do que vem de cima, né? Para poder passar para essas ovelhas, né? Então assim vai haver o crescimento e assim foi sempre feito aqui no grupo familiar e assim esse grupo cresceu. E eu creio que também assim é na igreja, né? Que a gente vai ter que buscar, né? E ter a direção correta, né, que vem da parte, né, da nossa autoridade, né, que hoje, né, é o apóstolo, né, então que tudo que vem dele, né, que eu venha passar pelas ovelhas para ter esse crescimento. E foi assim que eu cresci. Então foi a experiência que eu tive de crescimento. Então eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência, né, porque é através, né, dessa palavra de cura, desses materiais, que eu fui curado. Então é isso que a gente tem que oferecer, né, que é o melhor, né, para eles. Não o que eu tenho para oferecer, porque eu não tenho para oferecer nada, e é somente o Senhor que tem, né. Então que Ele venha capacitar a gente fazer esse trabalho, né, de levar essa palavra, né, mas de acordo, né, com autoridade. Amém. O
Senhor está operando e opera grandes coisas, né? Porque foi pouco tempo, né? O Senhor fazendo, e quando Deus tem um plano, Deus logo provê todas as coisas, né? E é tão agradável, assim, aumenta a nossa fé quando nós podemos sentir, né, que o Senhor está trazendo, Deus se mostra através dos problemas, solucionando, resolvendo todas as coisas, né? E o Senhor vai operando. Então nós ficamos por aqui, agradeço a presença, né, do nosso irmão, que se disponibilizou para estar compartilhando conosco, que o Senhor cada vez mais cresça, né, e possa estar te usando aí na liderança, né, desse trabalho. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.